Meus irmãos, é uma alegria estar com vocês nessa noite, numa data tão especial quanto esta, em que o MP dessa igreja comemora 51 anos de idade. Isso é bênção de Deus. Eu agradeço a Carol que fez o convite. Aliás, quem é a Carol? Carol, obrigado. Deus abençoe, é uma alegria poder estar aqui com vocês. Agradeço a Adriano por ceder o seu culto, e sinto-me honrado em poder compartilhar com os irmãos a palavra do nosso Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, no seu capítulo 1. Versículos de 21 a 23. Leiamos todos juntos. Colossenses capítulo 1, versos 21 a 23. Assim nos diz a palavra do Senhor, todos juntos. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e no qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus eterno, Deus bondoso, já, Pai, meditamos na Tua palavra, já cantamos louvores ao Senhor. Neste momento, ó Deus, nós pedimos a iluminação e a direção do Teu Santo Espírito para que possamos ser edificados pela Tua palavra. Use a instrumentalidade do Teu servo para falar aos nossos corações, que possamos ser edificados e transformados pela palavra viva. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Quem eu sou? Essa pergunta é uma das mais intrigantes de toda a humanidade, onde filósofos antes de Cristo já pensavam, já escreveram tratados sobre isso. Quando nós vamos para o campo da ontologia, da metafísica, vamos lidar com questões como essa, perguntas de quem eu sou. Essas perguntas, elas tentam explicar o processo da consciência na construção da identidade. E saber qual é a sua identidade é fundamental para entender o seu propósito neste mundo e o meio como você vai conduzir a sua vida neste mundo. Saber quem somos é fundamental para o nosso direcionamento, para a glória de Deus. O fato é que muitas pessoas no mundo estão passando por uma profunda crise de identidade. Haja visto, conceitos e ideologias como a de gênero, elas ainda dificultam mais o aspecto da identificação do ser humano, sua pessoa, o seu ser. E por vezes essa crise de identidade também afeta os nossos jovens, os nossos adolescentes em nossas igrejas. E essa dúvida, esse senso de buscar a sua identidade no mundo, às vezes ele acaba absorvendo valores, princípios deste mundo caído, contaminando-se de alguma forma em certo sentido. Isso dificulta a percepção que ele deve ter enquanto cristão da sua identidade e direcionar, portanto, o seu propósito para a glória de Deus. Por isso, à luz das Escrituras, é importante saber quem somos. Qual é a nossa identidade? Jovens, qual é a sua identidade? Adolescentes, qual é a sua identidade? Crianças, qual é a sua identidade? Adultos, anciãos, qual é a sua identidade? Quem você é? Isso vai definir o modo como você vive neste mundo. E a palavra de Deus, ela nos traz princípios que revelam e apontam para a nossa identidade enquanto servos e filhos de Deus. Meus irmãos, nós precisamos lembrar que
carta de Paulo aos Colossenses, ele tinha em mente combater alguns ensinos heréticos, que nós chamamos aqui de um proto-gnosticismo, no qual eles estavam deturpando e distorcendo a pessoa de Cristo, a sua obra, quem ele era e o que ele fez, ensinando princípios da filosofia como meios de obter a salvação. E Paulo então ele volta a atenção dos irmãos da igreja de Colosso, dizendo e apontando para a centralidade de Cristo. E nós vimos essa expressão da centralidade de Cristo na sua obra, e como essa obra afeta a nossa identidade diante de Deus. Observem os versos 13 do capítulo 1 em diante. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos então a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Observem, meus irmãos, a centralidade de Cristo nesses versos que Paulo escreve aos Colossenses. A obra de Cristo, aquilo que Cristo fez, quem Ele é, o que Ele representa. Ele é o Criador, Ele é o Redentor, é aquele que nos deu vida e nos reconciliou com o Pai por meio da sua cruz. E através desses ensinos nós vamos absorvendo princípios que nortearão a nossa identidade enquanto servos de Deus, enquanto cristãos, e conduzirão o modo como devemos viver. E esse texto nos dá a percepção de quem nós éramos sem Cristo, o que nos tornamos sem Cristo e como devemos viver com Cristo. Nós éramos estranhos, inimigos de Deus, mas Ele nos tornou santos, inculpáveis, irrepreensíveis, mediante a sua morte. Portanto, é agora o nosso dever perseverar, permanecer na esperança deste Evangelho. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui, meus irmãos, vai apontar para quem nós éramos antes de Cristo. O versículo 21 diz que nós éramos estranhos, inimigos, praticantes de obras malignas. Essa era a minha história, a sua história, antes de conhecer a Cristo. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Meus irmãos, o advérbio outrora, ele aponta para a nossa realidade passada. Ele está falando aqui a crentes, ele está falando aqui a irmãos que conheceram a graça de Cristo, mas que por algum motivo estavam se deixando levar por princípios estranhos, ensinos heréticos. Ele diz: vocês eram assim outrora, no passado, inimigos, estranhos, alheios a Deus. Essa palavra estranho, traduzida aqui em nossa versão, ela mostra a condição do homem antes da reconciliação. Significa literalmente ser excluído de uma companhia ou da intimidade de alguém. Ou seja, éramos alheios a Deus, totalmente contrários. E a palavra inimigo dá uma ênfase ainda mais forte a essa estranheza do homem em relação a Deus antes de Cristo, porque ele diz que nós éramos inimigos de Deus. Meus irmãos, a palavra inimigo aqui, ela não tem um sentido de inimizade passiva como aquela da Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia durante anos e anos sem disparar sequer um tiro. Significa uma inimizade tal no qual um se faz hostil ao outro, se torna odiável.
Essa era a nossa posição antes da graça de Cristo. Éramos estranhos, inimigos. O nosso entendimento, a nossa percepção, o nosso intelecto, a nossa vontade, a nossa mente, o nosso coração, o cerne do ser humano era totalmente oposto a Deus e a sua vontade. Essa era a nossa história. Era assim que vivíamos, era assim que andávamos, praticando as nossas obras malignas, obras e ações do homem. Aquilo que ele se ocupa pode ser entendido como uma profissão, ou seja, aquilo que ele é. E o que nós éramos em Cristo eram homens maus, malignos, praticávamos abominações contra Deus. Assim éramos nós. E nós apontamos por um princípio que nós entendemos da teologia reformada como uma depravação total do homem. Estamos totalmente alheios a Deus, contrários à sua vontade. Essa era a minha condição, essa era a sua condição. Era a nossa condição sem Cristo. É importante para a formação da sua identidade saber quem você era e o que você se tornou. E Paulo aponta: olha, vocês eram assim, estranhos, inimigos, alheios a Deus, praticavam obras malignas, mas isso foi transformado. Verso 22, ele mostra a reconciliação que temos em Cristo, o que nós nos tornamos em Cristo, ou seja, a nossa nova identidade. Meus irmãos, eu fui fazer um curso de validação no Mackenzie, e para fazer esse curso eles pedem uma identidade. A identidade que eu tinha era como eu tinha apenas 6 anos de idade. Não valia mais, né? Não serve mais. Só tinha uma cabeça enorme, né, na identidade, e umas letras garranchadas que não mudou muito, mas era preciso tirar outra. Ele falou: você tem que tirar outra identidade, você não serve mais. Se você não trazer a identidade, você não vai ter o seu certificado, né? Eu tive que tirar uma nova identidade. Essa nova identidade não mudou quem eu sou, não mudou o meu ser, mas a obra de Cristo, ele transforma a nossa identidade. Olhem só o que nós éramos e o que nós nos tornamos. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Meus irmãos, esse versículo 22, ele é o clímax desse sermão, porque ele aponta a obra magnífica de Cristo que operou em nós e como essa obra transformou a nossa vida. Nós precisamos entender que o pecado de Adão quebrou totalmente o nosso relacionamento com Deus. O pecado de Adão nos tornou estranhos, inimigos, mas a obra de Cristo nos reconciliou com Deus novamente. Ele vos reconciliou no corpo da sua carne. Cristo, o nosso intercessor, o nosso mediador, ele faz novamente a religação outrora perdida no início da criação do mundo. E agora nós não somos mais vistos por Deus como estranhos, como inimigos, mas nós somos apresentados mediante a obra redentiva de Cristo como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essa é a nossa nova identidade. Essa é a sua identidade agora diante de Deus. Jovens, igreja de Diadema, esta é a sua identidade. Meus irmãos, há um texto que é chato aqui, uma parte que é essencial para nós entendermos como foi possível essa mudança de um ponto extremo para outro, de estranhos inimigos para santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Isso se deu e só foi possível mediante o corpo da sua morte. Sabe o que significa aqui? Que Jesus Cristo, ele veio em corpo como um homem verdadeiro que é. E ele sofreu no seu corpo as dores, as enfermidades que éramos para sofrer na cruz. Mas ele sofreu em nosso lugar. Nós vemos isso no texto de Isaías: ele foi moído
ele foi esmagado, ele foi totalmente destruído e trouxe sobre si o peso da ira de Deus. Era para cair sobre nós, inimigos estranhos. Ele tomou essa ira para si na cruz, tanto que clamou: Deus meu, por que me desamparastes? O desamparo realmente foi essa ira de Deus colocada sobre Cristo. Isso mediante o corpo da sua morte. Paulo enfatiza: foi mediante o corpo da sua morte, porque o protognosticismo, influenciado pela filosofia platônica, não acreditava que Jesus ele tinha um corpo palpável, visível, um corpo passivo de sofredores. Era apenas uma representação simbólica, porque no platonismo a matéria é mal, é ruim, mas o corpo de Cristo era perfeito, por isso esse sacrifício foi aceito em nosso lugar. E foi somente mediante esse corpo na sua morte, na cruz, que foi possível a transformação da nossa identidade. Agora nos tornamos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É importante entender o significado dessas palavras. O que significa ter uma nova identidade como santo, como inculpável, como irrepreensível? Meus irmãos, santos significa que nós somos separados por Deus. Nós somos tirados daquele mundo cruel, de inimizade, de estranheza a Deus, e fomos consagrados agora para viver para a sua glória. Por isso eu enfatizo que a identidade, saber qual é a nossa identidade, ela vai moldar o modo como nós vivemos e agimos e nos comportamos e conduzimos as nossas vidas. Então entendam que vocês foram separados por Deus, vocês foram consagrados por Deus, e agora vocês são um povo exclusivo de Deus, propriedade exclusiva do Senhor, comprados com o sangue do Cordeiro mediante o sofrimento do corpo da sua morte. Vocês são santos e devem ser consagrados a Deus. Vocês agora se tornaram inculpáveis. Meus irmãos, todo pecado gera culpa. Todo pecado nos torna culpados diante de Deus. Mas a redenção de Cristo não assumiu apenas os nossos pecados, mas assumiu também a nossa culpa. Toda culpa ela gera pena. Você precisa pagar por ser culpado. E Cristo, ao assumir os nossos pecados, Ele também nos torna inculpáveis, porque Ele assumiu a nossa culpa na cruz. Por isso, nós nos tornamos inculpáveis. Inculpáveis aqui, na palavra grega, ela tem um significado ainda mais interessante, porque ela aponta para algo que é perfeito, sem defeito, sem mancha, moralmente íntegro, reto diante de Deus, e é assim que Deus nos vê após a reconciliação, após a obra de Cristo. Quando Deus olha para as nossas vidas hoje, Ele não enxerga mais estranhos, inimigos, mas através da cruz de Cristo, através do sacrifício do Cordeiro, Ele nos enxerga como homens e mulheres inculpáveis perante Ele, íntegros, retos, moralmente perfeitos, e por isso irrepreensíveis. A condição daquele que não pode ser julgado, a condição daquele que é reto, que é íntegro, que não pode ser acusado, que tem um caráter irreprovável, nós nos tornamos irrepreensíveis, ou seja, não somos mais merecedores de repreensão, não estamos mais debaixo da acusação ou da condenação, porque Cristo assumiu a nossa culpa, as nossas enfermidades e os nossos pecados na cruz. Por isso, irmãos, entendam quem vocês eram e o que vocês se tornaram. Essa é a nova identidade de vocês. Essa é a nova identidade daqueles que professam a fé em Cristo, daqueles que foram alcançados pela sua graça. Nós agora somos santos, somos inculpáveis, somos irrepreensíveis. E o que nos cabe agora? Uma vez que sabemos quem éramos, que entendemos quem somos, o que devemos fazer a partir de então? Observe o verso 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e
que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Meus irmãos, esse verso 23 é uma exortação de Paulo aos crentes de Colosso, provavelmente porque estavam se deixando enredar por doutrinas estranhas ao Evangelho da Graça, e diante disso ele diz: olha, vocês são santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Bota uma condicional aqui: se é que vocês estejam permanecendo, ou permaneceis nessa fé. Meus irmãos, se entendemos quem éramos, o que nos tornamos, nós devemos caminhar de acordo com aquilo que somos. Ninguém pode fazer aquilo que não é. Você é, ou você faz aquilo que você é. Se você é um cristão, você faz obras de um cristão. Agora, se você é um cristão e as suas obras não condizem com o cristianismo das Escrituras Sagradas, há de se colocar essa condicional aqui: se é que vocês estão permanecendo na fé. Porque, meus irmãos, essa doutrina da perseverança dos santos às vezes tem sido mal entendida ou interpretada no meio dos teólogos ou da igreja reformada. Porque o fato de crermos na perseverança dos santos, de que não podemos mais perder a salvação, uma vez que ela é um presente dado por Deus e está segura na mão de Cristo, não nos leva aí à submissão, não nos leva aí a vidas dissolutas, desregradas, moralmente perversas diante de Deus. Porque alguns, eles entendendo que, eu sou calvinista, eu creio na doutrina da perseverança dos santos, mas vivem vidas dissolutas, desregradas, vidas que não apontam para a glória de Cristo. Meus irmãos, desses calvinistas, o inferno está cheio. Teologia reformada não salva ninguém. Quem salva é Cristo. Cristo é o Salvador. Por isso é preciso permanecer em Cristo, viver para Cristo, agir para a glória de Cristo. É isso que Paulo enfatiza aqui: vocês têm que permanecer na fé. Vocês têm que andar alicerçados, firmes nessa fé, porque agora vocês são santos, são irrepreensíveis, são inculpáveis. Então permaneçam na fé. E de que maneira deve ser essa perseverança, essa permanência? Ele coloca aqui que deve ser alicerçada. Meus irmãos, todo prédio, toda obra bem construída, ela precisa de bons alicerces. Nós não conseguimos ver os alicerces de um edifício. São buracos construídos no solo, cheios de emaranhados de ferro e concreto, que darão base e sustentação para ser colocados os tijolos, o cimento, toneladas deles, andares sobre andares. Porque se não existir esse alicerce, esse prédio vai ruir, ele vai cair. E Paulo diz: olha, a fé de vocês tem que ser alicerçada. Mais do que isso, ela tem que estar firme. E o sentido da palavra firme aqui é de algo imóvel, que não oscila, que não é inconstante, mas sim inabalável. Ele diz: olha, meus irmãos, sim, os heréticos vão surgir, mas permaneçam firmes, alicerçados, permaneçam inabaláveis. E no que é que eles deveriam permanecer firmes? Na fé deles. A fé que está fundamentada na esperança do Evangelho de Cristo, o qual eles não deveriam se afastar. Meus irmãos, os jovens, eles começam a perder a sua identidade cristã quando começam a flertar com as coisas do mundo, começam a absorver valores mundanos, práticas mundanas. E ao absorver isso, eles vão perdendo a sua identidade e vão se afastando da esperança desse Evangelho que transformou a vida deles. Nós não podemos fazer isso, nós não podemos nos afastar da esperança do Evangelho que está fundamentado em Cristo. Por isso, ele diz: permaneçam firmes, alicerçados, inabaláveis, e não se afastem da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro.
Meus irmãos, há vários tipos de evangelhos hoje sendo pregados nas igrejas que se dizem evangélicas. Há o evangelho da cura, há o evangelho da prosperidade, há uma série de evangelhos que são pseudo-evangelhos, evangelhos falsos. O evangelho do qual Paulo diz aqui, olha, não vos afastem da esperança do evangelho, é o evangelho que foi pregado pelos apóstolos, pelos discípulos de Cristo, testemunhas oculares da vida e da obra de Jesus. É o evangelho que aponta Cristo como o Redentor por meio da sua obra, da sua morte, da sua expiação, da sua ressurreição. É este evangelho que Paulo diz aqui, ó, não se afastem. Por isso, meus jovens, não se deixem abalar por ideologias vãs. Nós temos visto jovens que, entrando em universidades, faculdades, começam a ter a sua mente desequilibrada, perdendo os princípios fundamentais da fé, começam a entender que a palavra de Deus ela não serve mais para responder todos os questionamentos e problemas da sociedade, e vão pegar aí a psicologia, a sociologia ou qualquer outra ciência social e colocar acima da Bíblia para responder outras questões. Não, meus queridos irmãos, se afastar da esperança do Evangelho, no qual nós devemos estar firmes e permanecer alicerçados, porque a nossa identidade, nós somos apresentados agora como santos, inculpáveis e irrepreensíveis, e é assim que devemos viver, para a glória de Deus. Por isso, meus irmãos, eu quero trazer um texto aqui de Eclesiastes, apontando e aplicando mais especificamente aos jovens, mas também para toda a igreja, que diz: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Vivam a juventude de vocês com alegria no Senhor. E nunca se percam da identidade que vocês receberam por meio da graça de Cristo. Quem vocês eram, quem vocês são e como vocês devem viver. Há 51 anos, essa mocidade tem demonstrado a sua identidade ao mundo. Tem vivido neste mundo sabendo quem são e qual é o propósito de Deus para as suas vidas. Esses jovens há 51 anos têm reconhecido que Cristo mudou e moldou a sua identidade, que antes eram estranhos e inimigos, mas agora santos, inculpáveis, irrepreensíveis, reconciliados com Deus por meio da cruz de Cristo. Agora, jovens dos dias odiernos, permaneçam santos, inculpáveis, irrepreensíveis, sempre alicerçados e firmes na fé, e nunca deixem afastar-se da esperança do Evangelho de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.